E aí, oitavo ano, tudo bem com vocês? Então, vamos iniciar aí mais um ano letivo, né? Agora 2021 de verdade. Então, eu sou o professor Val, sou professor de História e vou estar gravando alguns vídeos aí sobre o assunto para a gente tentar ir esclarecendo melhor aquilo que a gente tem passado aí nas atividades, tá bom? Então fica ligadinho aí nos vídeos. E aí nós vamos iniciar hoje falando sobre a período da mineração do Brasil, né? Bom, vocês já devem ter estudado isso, né, no ano passado. O Brasil, uma colônia de Portugal, e aí os portugueses chegaram aqui em 1500, mas começaram a colonizar de fato a partir de 1530. Colonizar, o que significa colonizar? É vir para se estabelecer, para fundar vilas, fundar cidades, né? Famílias portuguesas que mudaram, migraram para a colônia, né? Para desenvolvê-la, enfim. Isso vai acontecer a partir de 1530 e durante um bom tempo o centro da colonização brasileira, a base da economia, era a cana-de-açúcar, a produção açucareira, e que era realizada principalmente no Nordeste aqui da colônia, tá? Enfim, com aqueles engenhos de açúcar, a utilização do trabalho escravo, né, em larga escala. Bom, um dos investimentos que eram feitos a essa produção açucareira era por parte dos holandeses. Banqueiros da Holanda, eles investiram de forma pesada na produção do açúcar, nesse comércio do açúcar como um todo, tá? E ao ponto de, em um determinado momento, os holandeses se estabelecerem em alguns lugares, principalmente ali em Pernambuco, e tomarem de fato a região, e precisou ter uma guerra, um confronto entre os portugueses e os holandeses, os portugueses e os chamados luso-brasileiros, aqueles que moravam aqui, né? Nasceram aqui na colônia, eram conhecidos como luso-brasileiros. Enfim, eles conseguiram expulsar os holandeses. Mas o que os holandeses fizeram então? Beleza, a gente vai, mas nós vamos levar nossas coisas juntos, o nosso dinheiro, os investimentos. E eles foram e montaram engenhos na região ali das Antilhas, na América Central. E aí o resultado disso aí, gente, o açúcar brasileiro passou a concorrer com o açúcar holandês. E aí a situação ficou mais difícil, porque até então o Brasil mandava nesse comércio de açúcar, nesse mercado. Agora não, agora tem uma concorrência forte. E aí então o preço cai, né? E aí, somado a essas dificuldades, entendeu-se que o Brasil, aqui a colônia, precisava de uma saída, sabe, para essa crise, de uma novidade, algo que pudesse gerar renda, gerar riqueza. E aí sempre se desejou, sempre se buscou aqui no Brasil encontrar metais preciosos. Por exemplo, os espanhóis, na América Espanhola, onde eles colonizavam, de cara eles encontraram ouro, prata, metais preciosos, vinham navios abarrotados ali da região dessa América Espanhola até a Espanha, né? Enfim, então entendeu-se que era necessário algumas expedições. Para quê? Para se encontrar esses metais preciosos aqui na colônia. Pois bem, dois principais tipos de expedições foram criadas. Uma delas era chamada de entradas. Essas entradas, elas foram organizadas pelo governo português, eram financiadas pelo governo. E qual é o objetivo? Encontrar metais preciosos. Então eles partiam ali do litoral do Nordeste e iam tentando entrar pelo interior em busca de metais preciosos. Um outro tipo de expedição que eram as chamadas bandeiras, tá bom? Diferente das entradas, as bandeiras não eram financiadas por Portugal, pelo governo. Elas eram particulares, de iniciativa privada.
E quem é que estava à frente disso aí? Eram os paulistas, tá bom? Essas bandeiras elas saíam de São Paulo e eles se embrenhavam mata dentro. E as bandeiras tinham outro diferencial, que além de buscar metais preciosos, as bandeiras também iam atrás de índios para aprisionar e escravizar. Como assim? Por quê? A mão de obra escrava africana não estava muito barata. Então, eles perceberam que comercializando índios para serem vendidos como escravos dava um bom dinheirinho, dava um bom lucro. Então esses bandeirantes eles entravam nessas matas em busca de índios para aprisionar. Muitas vezes eles invadiam missões jesuíticas. O que era isso? Padres jesuítas que reuniam vários indígenas para quê? Para catequizar esses indígenas, né? Ensiná-los aos modos de vida europeus, à religião cristã, enfim. Quer lugar melhor do que esse para encontrar índio do que missões jesuíticas? Então esses bandeirantes chegavam, já tinha uma quantidade enorme de índios ali, e eles invadiam, destruíam, prendiam, enfim. Então isso a gente tem essa posição dos bandeirantes, tá bom? Então essas são as duas expedições, as entradas que eram financiadas por Portugal e as bandeiras que eram de paulistas. Só uma curiosidade, quem conhece São Paulo, você deve ter assistido já em programa do Datena, alguma coisa assim, a rodovia Fernando Tavares, tem vários nomes de lugares em São Paulo que são nomes de bandeirantes, eles são considerados heróis para os paulistas, tá bom? Então, tudo bem aqui? Essas são as duas opções, essas são as duas expedições. Mas aí então, qual delas que teve sucesso? Não foram as entradas. Os bandeirantes, eles foram os primeiros a encontrar ouro aqui no Brasil, na região onde hoje é ali Minas Gerais. E aí, cara, vocês imaginem a notícia correndo. Você imagine se espalhando pela colônia fora, descobrir, encontraram ouro no Brasil. Essa notícia chegou até Portugal. E aí o que acontece? Começa a vir gente de várias partes, e eles começam a migrar, a mudar para essa região mineradora. Todo mundo queria enriquecer com facilidade, claro. E aí de cara já surge logo um conflito, que é a chamada Guerra dos Emboabas. Esse nome é esquisito, mas dá para entender. Olha só, a Guerra dos Emboabas foi entre os paulistas, esses bandeirantes foram os primeiros a chegar, então eles se sentiam donos dessas minas de ouro, porque eles foram os primeiros. E de repente eles começam a ver um monte de gente chegar de fora. E aí esses paulistas, eles começam a dar um apelido para essa turma que estava chegando, esses forasteiros, que vinham de outros lugares da colônia, vinham até de Portugal, e eles começaram a dar um apelido pejorativo, sabe? Chamar de emboabas. Emboabas é porque tinha uma ave que ela tinha as perninhas dela, né? Ela era toda coberta de penas, e aí e era conhecida como emboabas, essas aves. Aí os paulistas olhavam para essa turma chegando, todos eles bem vestidos, com aquelas botas bem altas, e eles faziam davam esse apelido. Por quê? Porque os paulistas, a maior parte, eles entravam nessas matas descalço mesmo, com a cara e com a coragem, e não tinha isso não. Então, aí eles viam todo mundo chegando de botas e tal, e falavam, ó os emboabas aí, ó os emboabas chegando. Então esse apelido pegou. E aí, surgiu logo esse conflito, porque os paulistas se sentiam donos. E aí os que estavam chegando iam se estabelecendo. E aí isso vai gerar uma guerra, cara, chamada Guerra dos Emboabas. Paulistas de um lado, emboabas de outro. E aí, pessoal, o governo de Portugal interferiu nisso, ficou do lado, óbvio, que dos emboabas. Por quê? Porque os paulistas, os bandeirantes, eles agiam de forma independente. Eles não estavam ligados ao governo, então não era interessante para Portugal, na região mais rica da colônia, ter quem está dirigindo ali pessoas independentes, né? Portugal queria exercer um controle ali. Então, o governo de Portugal fica do lado dos emboabas, e aí nessa guerra, nessa guerra, paulistas, bandeirantes de um lado, emboabas de um outro, os emboabas vencem. Os paulistas então são expulsos da região e eles vão adentrando ainda mais para o interior, procurando ouro e diamantes mais no interior ainda do território.
tá? E eles vão encontrar na região de Goiás, Mato Grosso, enfim, esses bandeirantes, eles vão se espalhar pelo esse vasto território do que hoje é o Brasil. E, gente, olha só, a ação desses bandeirantes foi muito importante também, que até então, vocês já estudaram, né, o Tratado de Tordesilhas, que dividia o território, parte de Portugal e parte da Espanha. O que era da parte de Portugal, que é o Brasil, era só uma faixa pequenininha. Só que esses bandeirantes, em busca de ouro, eles começaram a ultrapassar o Tratado de Tordesilhas, a linha de Tordesilhas. E isso foi fazendo com que expandisse esse território que pertence a Portugal, tá? E é por isso que você vê que o Brasil hoje é um país tão grande, né? Lá no Tratado de Tordesilhas era só um pedacinho. É justamente a ação de pessoas como os bandeirantes, que foram ultrapassando a linha de Tordesilhas. Então, gente, se encontrou ouro no Brasil, essa é a grande notícia. E depois a gente vai ver como é que vivia essa sociedade durante esse período da mineração, tá bom? Um grande abraço, pessoal. Valeu para vocês.